O Ministério das Relações Exteriores brasileiro divulgou uma nota para dizer que acompanha com preocupação os últimos desdobramentos em torno da região de Essequibo. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira, vai nos ajudar a entender melhor essa história. Professor, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós tivemos alguns tensionamentos a mais nos últimos dias diante dessa disputa entre Guiana e Venezuela sobre quem realmente tem o direito a essa região de Essequibo, né, professor? Tivemos o Reino Unido reforçando operações navais em favor da Guiana. Em resposta, Nicolás Maduro da Venezuela também reforçou tropas na região, fez exercícios militares na região, e temos um Itamaraty aqui no Brasil ainda preocupado com uma solução pacífica para essas tensões. O que avançou nessa discussão nesses últimos dias? Nos últimos dias, Lívia, o que aconteceu foi essa presença do navio britânico, um navio militar, que coloca ali num patamar mais elevado do que se imaginava a questão. Por quê? Porque é preciso relembrar o que aconteceu entre o lado venezuelano e o lado da Guiana. Eles se reuniram ali, os representantes dos governos em São Vicente e Granadinas, que também é, como a Guiana, uma ex-colônia britânica, e chegaram ali a um acordo em que as partes devem ser ouvidas, deve-se evitar o uso de força, e o governo brasileiro, o presidente do Brasil, nesse caso hoje Lula, deve ser ouvido como ponto mediador ali do conflito entre os países, a Venezuela claramente querendo anexar de forma ilegal boa parte do território da Guiana. Então, a Guiana aparentemente não se sente segura o suficiente com esse acordo que foi celebrado lá em São Vicente e Granadinas, fazendo com que os britânicos também se aproveitem dessa situação para reafirmar ali o seu poderio naval. Obviamente, a Guiana tem o interesse de ter essa proteção externa, porque se trata de um estado muito pequeno, é compreensível, mas é mais uma ação de uma potência externa à região, e isso indica um certo desprestígio da diplomacia brasileira no atual contexto. Agora, professor, quando a gente fala sobre movimentações de tropas, isso é protocolar? É algo que é feito simplesmente como parte de um protocolo de defesa dos estados e do Brasil, no caso? Ou não? Será que essa movimentação ela tem que ser lida, tem que ser interpretada como um sinal de alerta, de alarme? Poxa, o exército brasileiro está movimentando, tomando decisões, como tomou nos últimos dias. É porque vem uma guerra por aí. Como é que a gente tem que interpretar isso, professor? Nós devemos interpretar essa movimentação de tropas rumo ao norte como uma medida cautelar. Por quê? Se sabe que Maduro, caso opte por invadir o território da Guiana por terra, ele não pode fazer uma invasão direta, porque se trata de uma extensa fronteira, porém de uma fronteira fechada, com matas fechadas. Ele teria que necessariamente passar pelo Brasil. O que a história nos ensina? Não necessariamente governos de esquerda autoritários, mas qualquer governo autoritário, e é o caso do governo hoje da Venezuela, eles são muitas vezes imprevisíveis. Então, há essa cautela correta por parte dos nossos militares, que, porém, decorre em parte, ao meu ver, e ao ver aí de muitos colegas acadêmicos que acompanham a questão de relações exteriores e defesa, um erro histórico das nossas Forças Armadas. Nós ainda mantemos boa parte das nossas tropas no sul, só que hoje os grandes perigos para o Brasil não estão mais no sul. Argentina, Uruguai não parecem ser grandes ameaças à nossa soberania, em hipótese alguma, são países parceiros. Nós temos grandes ameaças, inclusive no crime organizado, no narcotráfico, ao norte, na fronteira norte. Então, daí também essa mobilização de tropas, porque caso nós já tivéssemos boa parte das nossas tropas na Amazônia, essa movimentação de blindados que ocorreu nesse último mês não teria sido necessária. Mas deve ser interpretada, resumo, como uma medida cautelar, mas não necessariamente como um sinal de que haverá guerra. Maduro, como todo ditador, é imprevisível e, portanto, precisamos ter cautela em relação às ações do governo venezuelano. Vilela, sua pergunta. Professor, bom dia. O presidente Lula iniciou o seu mandato demonstrando uma pretensão de assumir um papel de liderança regional. Fez uma série de movimentos, retomou a participação da Unasul. Talvez esse episódio agora envolvendo a Venezuela, ele pode acabar
enterrando de vez qualquer pretensão do Brasil de se consolidar como um líder regional, haja vista que um conflito nas suas fronteiras acaba tendo uma posição muito discreta do Brasil e acaba, de alguma forma, precisando de socorro de potências de longe, ao invés do Brasil intermediar uma solução efetiva? Sim, Cristiano, nós temos esse risco. Caso Maduro chegue às vias de fato, será um desastre não só para a diplomacia do atual governo, é importante ressaltar, mas para a diplomacia brasileira como um todo. Lembrando que a diplomacia, mais do que uma questão de governo, é uma questão de Estado. Porém, as limitações do Brasil em ser um mediador no contexto atual de grande instabilidade geopolítica, retorno de conflitos mais agudos ao redor do mundo, não decorre da fraqueza deste ou do governo anterior ou de qualquer governo nos últimos, diria, 10 anos. Decorre de uma decisão que nós tomamos no longo prazo, foi tomada não só pelo Itamaraty, não apenas pela defesa, pelos presidentes, mas pela sociedade brasileira como um todo. Nós renunciamos, nos últimos 30 anos, a termos um poder militar mais robusto. E isso não é uma defesa do armamentismo, mas uma constatação. As grandes potências, Estados Unidos, Rússia, a quem Maduro recorreu, Maduro chegou a ir até Moscou falar com Vladimir Putin sobre essa questão, pedindo ali proteção de uma eventual ação americana junto à Guiana, Reino Unido, são todos países muito bem armados, são potências nucleares. Então, essa é uma constatação. Para ser uma potência de fato, inclusive na sua própria região, veja o caso da Índia, ali no sul da Ásia, ninguém ousa mexer ali no sul da Ásia sem consultar devidamente a Índia, porque tem armas nucleares e o Brasil renunciou a esse direito lá em 98, quando aderiu ao Tratado de Não Proliferação. Acabamos de falar com o professor de Relações Internacionais, Vinícius Rodrigues Vieira. Muito obrigada pela entrevista, professor, e uma ótima virada de ano. Muito obrigado, feliz ano novo a todos, um abraço, até mais. Obrigada.